A Bíblia é insuficiente para a fé. Sim, é isso que a Igreja Católica em seus ensinamentos afirmam. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu quero defender aqui nesse vídeo de hoje a Sola Escritura, que é um ensinamento protestante, evangélico, né? Que afirma que a Bíblia é a regra suprema que julga todas as tradições que a gente tem. E bem, eu quero mostrar como que isso está na Bíblia, como que esse conceito já é mostrado na Bíblia, né? Embora não tenha o nome Sola Escritura, o conceito dele já existe ali. E bem, os católicos eles afirmam o seguinte: nem tudo foi escrito. Parte da fé foi transmitida oralmente. Logo, só o texto bíblico não é suficiente, porque há uma tradição que também é oral. Eu quero começar mostrando, na verdade, um texto que essas pessoas que não acreditam que a Bíblia é a única regra de fé suprema, elas usam muito para poder basear esse pensamento deles, né? João 21, do versículo 25, vai dizer o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aí essas pessoas que não creem que a Bíblia é a regra suprema sobre todas as coisas vão dizer: olha só, o próprio texto bíblico está dizendo assim que nem tudo que Jesus fez está na Bíblia. Logo, então, a Bíblia é insuficiente. A gente não consegue descobrir tudo sobre Cristo somente pela Bíblia. Mas tem um problema nisso. A Bíblia não pretende ser uma coisa exaustiva, e sim suficiente. E para responder esse argumento deles, esse versículo aqui que eles usam, para falar assim que a gente não encontra toda a verdade sobre Cristo apenas na Bíblia, basta mostrar um texto que está no próprio livro de João. Então aqui eles estão dizendo assim que aqui está dizendo assim que Jesus, se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam de tantos livros, né? Então na Bíblia mesmo não tem tudo aquilo que Cristo fez. Mas se você for olhar em João capítulo 20, no versículo 30 e 31, nos últimos dois versículos, vai dizer o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então olha só, o próprio versículo 30 está falando igualzinho do capítulo posterior. Nem tudo que Cristo fez foi escrito no livro, foi escrito na Bíblia, no Evangelho de João. Mas olha só o que ele diz: os que foram escritos, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, ainda que na Bíblia não tenha tudo sobre Cristo, o que está escrito sobre ele já é suficiente. Porque, igual eu disse antes, a Bíblia não pretende ser algo exaustivo, e sim suficiente. Então, o próprio texto bíblico, embora ele afirme que nem tudo que Cristo fez está escrito ali, aquilo que está registrado já é suficiente para que a gente creia em Jesus Cristo e para que crendo a gente tenha vida nele. Ou seja, a Bíblia ela já é suficiente, mesmo que nem tudo esteja relatado nela. 2 Timóteo 3,16, é um texto bem conhecido aí. Vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então olha só, aqui ele já começa afirmando um ponto comum entre, vou colocar assim, católicos e evangélicos, né? Que está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá bom, as pessoas aceitam isso, né? Mas olha só o que aqui diz: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura ela é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente pronto, né, para toda boa obra. Então a própria Bíblia ela dá testemunho dela mesma de que ela sozinha já deixa o homem perfeito. Outro texto também muito conhecido que eu quero passar aqui para vocês hoje é de Atos 17. Ele diz o seguinte, o versículo 10 e 11, né? Vai dizer o seguinte: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez.
examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Tem um argumento que eu tinha visto em um vídeo, até acaba sendo até engraçado. É engraçado até porque, mesmo ele mostrando esse argumento várias vezes, a pessoa que estava ali debatendo com ele não parecia que não estava entendendo ou alguma coisa do tipo. Mas olha só, os católicos eles afirmam que o que Paulo falava era a tradição da igreja, né? Ou seja, Paulo estava aqui pregando a tradição naquela cidade de Bereia. E quando ele estava pregando a tradição, os bereianos eles receberam essa palavra e eles analisavam nas escrituras para ver se a tradição que Paulo passava, correspondia ao texto bíblico. E ao fazerem isso, o autor de Atos dos Apóstolos, que entendemos que é Lucas, ele diz que por fazerem isso, estes de Bereia eram mais nobres. Olha só, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, o próprio autor de Atos está falando assim que examinar as escrituras, julgar a tradição por meio das escrituras, é um ato louvável, é um ato nobre. E o argumento que eu vi, né, é de um canal, não é meu esse argumento, mas é de um cara muito interessante. Ele tem um canal no YouTube, talvez eu deixe o link aí na descrição. E bem, ele diz o seguinte: Paulo pregou a tradição. O que Paulo estava fazendo aqui é pregar o evangelho àquelas pessoas, aquele judeu, não sei se era para judeus ali de Bereia. E os judeus de Bereia julgaram a tradição por meio da Bíblia. Lucas diz que eles foram mais nobres que os demais por julgarem a tradição por meio da Bíblia. Logo, é louvável julgar a tradição pela Bíblia. E o que é o Sola Escritura, né? Eu acho que eu esqueci de falar antes. Sola Escritura nada mais é do que você pegar a tradição da igreja e ver se está contrariando o texto bíblico. Então, Sola Escritura é isso. Consiste na Bíblia julgar a tradição. E o que os bereanos estão fazendo aqui nada mais é do que julgar a tradição por meio da Bíblia, né? E bem, é sobre esses textos que eu queria falar hoje. E eu espero que tenha sido claro, né? Tentei ser claro nesse vídeo. Se sim, se você entendeu, deixa aí seu like, se inscreve no canal. E outra coisa também, se você não concorda com o que eu falei aqui, se você é católico, porque a Igreja Católica defende que nem tudo está... a Bíblia sozinha não é suficiente. Bem, eu te convido a deixar aí seu comentário. Você pode explicar o porquê que você discorda de mim, mas faça isso com respeito, por favor, porque eu não quero atacar aqui pessoas. Pessoas devem ser amadas. Ideias devem ser debatidas, discutidas, rejeitadas e até odiadas. E bem, o que eu estou fazendo aqui é atacando as ideias, né, os conceitos que a Igreja Católica defende, que os católicos professam, né? Se você não concorda, deixa aí nos comentários. E você também acha que a Bíblia é suficiente, é a única regra de fé e prática? Ela é a única autoridade que deve julgar todas as outras? Bem, me fala aí nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se sim, fala aí comigo. Tchauzinho.